os céus e a terra, tudo ele fez conforme ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a bondade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce um mistério que, por mais que ele estude, a ciência não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e esse mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo. Você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior. É pó, é cinza, é o barro que sobrou. Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 7. Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 7. A Bíblia diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Toda a igreja pode recitar juntos esse versículo. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu.
Igreja e amigos que ouvem a palavra do Senhor nesta noite, queremos falar-lhes nesta noite acerca do estado intermediário e da eternidade da humanidade. O estado intermediário e a eternidade da humanidade. O texto que nós acabamos de ler, quem escreve é Salomão. O texto é de um dos livros poéticos. E quando nós lemos esse texto, Salomão fala acerca da fragilidade da vida e usa algumas comparações aqui em Eclesiastes, capítulo de número 12. Ele compara a vida humana como um dia de tempestade. Ele compara a vida humana nesse texto como uma casa velha. Ele compara a vida humana nesse texto como um vaso frágil. E finalmente, o versículo 7, ele diz que o pó volta à terra como era. Todos os que morrerem serão sepultados na terra, ou ainda que cremados, ou morrerem por afogamento, mas uma coisa é certa: serão deteriorados, serão destruídos. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Espírito volta para Deus que o deu. Esse texto não está falando de salvação. Esse texto está falando que o controle da vida está nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Aqui está dizendo que mesmo que o corpo tombe na terra, o espírito e a alma sendo dois, mas não se separam, eles haverão de sair e estarão no controle de Deus até o dia do julgamento. Porque a humanidade um dia haverá de comparecer diante de Deus para por ele serem julgados. E nós precisamos entender que o estado intermediário, todos sabem que é algo que está em meio termo. As pessoas que morrem hoje, se morrerem com Cristo, a Bíblia fala de um local chamado seio de Abraão, ou paraíso. É para lá que vai o espírito e a alma daqueles que morrem servindo a Deus. Não é dos religiosos, não é dos que falam no nome de Deus, não é daqueles que são admiradores da fé evangélica, é aqueles que servem a Deus fielmente, pois essa é a promessa de Deus para aqueles que creem nele, como diz as Escrituras Sagradas. É assim que a Bíblia Sagrada prescreve. Então todos aqueles que servem a Cristo, partindo hoje para a eternidade, morrendo crentes em Deus, eles estarão no seio de Abraão ou paraíso, em sã consciência. Estão conscientes de onde estão e por que foram para aquele lugar. Ao contrário daqueles que morrem sem ter Deus, sem ter paz e sem ter salvação, que vão para o local que no Antigo Testamento era chamado Sheol. Salmos de número 9, versículo 17.
e que no Novo Testamento é chamado de Hades ou Hades, que está narrado em Lucas 16, 19 a 31. Lembrando que a epígrafe do texto de Lucas 16, 19 a 31 fala que é uma parábola, mas não é. O texto começa no versículo de número 19 dizendo: havia. O verbo haver ali dá o entendimento que Jesus estava falando de uma história real. E ele conta e revela nome. Ele fala de um Lázaro e ele fala de um homem rico que era conhecido naquela época. A Bíblia Sagrada mostra que quem morre sem Deus nesse texto vai para este lugar chamado de Hades, lugar dos mortos, uma antessala do inferno. Falamos essas verdades porque Jesus as falou. E Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o próprio céu, para que as pessoas ficassem atentas, para que não fosse parar naquele lugar horrível. A Bíblia Sagrada ainda fala de um outro lugar como o inferno, porque se esse Hades é como que uma porta de chegada, uma antessala para o inferno, que também é chamado de inferno nas Escrituras Sagradas, mas existe um outro local chamado Tártaro. 2 de Pedro, capítulo 2 e o versículo 4. Judas, o versículo de número 6, diz que naquele lugar estão presos demônios. E pela Bíblia Sagrada entendemos que são perigosíssimos, porque os inimigos mais frágeis estão na face da terra, levando as pessoas à prostituição, ao adultério, influenciando as pessoas às drogas legalizadas ou não, destruindo lares, destruindo vida de pessoas, levando as pessoas à margem da sociedade e destruindo vidas. Afinal de contas, o inimigo das nossas vidas veio matar, roubar e destruir. Nós louvamos a Deus porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele se manifestou para desfazer pelo menos todas as obras do diabo na vida daqueles que se entregam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus Cristo veio também para dar vida, e para dar vida em abundância. Portanto, o estado intermediário daqueles que partem desta vida para a eternidade é isso: morreu com Cristo, seio de Abraão, paraíso. Morreu sem Cristo, Hades, uma antessala do inferno. A Bíblia Sagrada mostra que lá estão aguardando, mas já sabem onde estão e por que estão ali. E Silvio, por que você prega sobre isto? Houve um homem que, quando ele abriu os olhos, ele estava no inferno, ele estava sendo atormentado, ele estava em chamas e ele estava em muita angústia. A angústia era tanta que a Bíblia Sagrada diz que ele, por até naqueles dias haver apenas um abismo que separava do seio de Abraão, ele gritava desesperadamente pedindo: Abraão,
simbolizado Deus na história bíblica de Lucas 16, 19 a 31. Pedindo que um mendigo que estava no seio de Abraão pudesse tocar o seu dedo na água e pelo menos deixar que uma gota caísse na língua daquele que estava em tormento e em chamas no inferno. A cada dia que se passa, as pessoas vão naturalizando essa questão da eternidade. Alguém diz que o inferno é aqui mesmo. Engano. Há segmentos religiosos que dizem que quando o ser humano morre, vai para o purgatório e lá fica até que sejam purificados seus pecados e saem de lá, o que é mentira também. Há segmentos que dizem que alguém morre, reencarna, até que seja purificado, o que é mentira também. A Bíblia não fala sobre isso. Alguém diz que ao morrer e ser sepultado, encerra a vida assim, o que é outra mentira. A Bíblia diz que a vida segue. E se morre o corpo e é sepultado, como diz o texto sagrado, o pó voltando à terra. Mas o espírito voltará para Deus, ficará no controle de Deus até que seja determinado local por toda a eternidade. Portanto, agora estamos falando de um local intermediário. Não estão ainda propriamente no inferno, onde estarão eternamente. E ainda não estão também no céu, onde logo mais adentrarão. Mas estão no local em que tem, sim, o vislumbre do que acontecerá depois. Mas aqui na terra, falsos ensinos, engodos, enganos, vão sendo destilados e as pessoas sendo enganadas. Você tem visto na nossa cidade até funeral por encomenda. Pessoas festejando e em um dia de velório, regado a muita bebida, dança, som, o que é um espanto a princípio, mas depois vai se naturalizando. E as pessoas achando que é normal, porque viu na vida de alguém acontecer assim, e também já estão dizendo o que querem da mesma forma. Não se engane com isso. O inferno é real, como real é a nossa vida que estamos vivendo agora. É a Bíblia Sagrada, de uma forma muito clara e autêntica, fala disso. E por esse motivo falamos também. A Bíblia diz em Atos 10:42. E ele nos mandou pregar. E também mandou nos testemunhar. E mandou testificar a todos que ele é juiz, tanto de vivos quanto também de mortos. Está chegando o dia onde Deus haverá de julgar quem vivo estiver. E todos que estiverem mortos haverão de ressuscitar. A Bíblia Sagrada diz que por ocasião do arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus virá com aqueles que estão com ele, no seio de Abraão, o paraíso. E Jesus virá até as nuvens. E aqueles que morreram com Cristo, que estão por enquanto no paraíso, ao seio de Abraão, virão com ele. Jesus ficará nas nuvens. E aqueles que morreram com Cristo descerão à terra. Os seus corpos serão ressuscitados. E agora terão um corpo glorificado. Portanto, espírito, alma e corpo
adentrarão as regiões celestiais e estarão para sempre com o Senhor. Nós estamos aguardando esse dia. Quem naquele dia estiver vivo será transformado e subirá ao encontro do Senhor nos ares. Quem tiver morrido com Cristo haverá naquele dia de pegar o seu corpo, ressuscitar e subir e estar para sempre com o Senhor. Passado algum tempo, quem falou disso foi Daniel, no capítulo 12, versículos 1, 2 e 3 do seu livro. O que Jesus repetiu depois, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Passado algum tempo depois, João teve uma visão no Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. João disse: eu vi o dia em que da presença do Senhor fugiu a terra e também fugiu o céu, para dar cumprimento à palavra de nosso Senhor Jesus, que disse em Mateus 24, 35: passará o céu e passará a terra, mas a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não passará. Fiel esta palavra é digna de toda a aceitação. A Bíblia diz que fugirá o céu e a terra da presença do Senhor. E João disse: eu vi grandes ricos, eu vi pequenos pobres, e estava uma grande multidão diante dele, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Naquele dia será ressuscitado aqueles que morreram sem Deus, sem paz e sem salvação. E agora eles estarão perante o juízo do grande trono branco, ou juízo final, corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz: serão abertos alguns livros, e depois o livro da vida. O negócio vai ficando tão sério que até mesmo pastores e líderes já estão dizendo que o livro da vida não existe. E eu tenho dito, porque temos pregado isso durante algum tempo e lido na Bíblia, e eu tenho dito que fica fácil para eu não acreditar que o livro da vida não exista. Se eu encontrar alguém que teve mais intimidade com Deus do que Moisés, porque Moisés teve uma intimidade tal com Deus, que Deus disse de Moisés, não foi Moisés que disse de Deus, foi Deus quem disse de Moisés: eu falo com Moisés face a face. E em Êxodo 32, 32, Êxodo 32 e 33, a gente vê não só Moisés falando do livro da vida, mas o próprio Deus fala do livro da vida. Deus dá testemunho do livro da vida, e Moisés dá testemunho do livro da vida em Êxodo 32, 32 e 33. A gente passa e vê o salmista de Deus, o Davi, homem segundo o coração de Deus, em Salmo 69, versículo 28, falando do livro da vida. A gente olha na Bíblia e vê um dos homens mais sábios em revelações e visões espirituais. O nome dele é Daniel. No capítulo de número 7, o versículo 10 do seu livro, ele fala sobre o livro da vida. Nós vamos prosseguindo e olhando as Escrituras Sagradas. Jesus, a própria palavra viva, em Lucas 10, versículo 20, ele fala sobre o livro da vida. Como se não bastasse, o maior missionário depois de Jesus Cristo de Nazaré, em Filipenses 4, 1 a 3, ele fala sobre o livro da vida. Bem,
Parece pouco, mas João, no Apocalipse, ele fala do livro da vida. No capítulo 3, o versículo 5. No capítulo 13, o versículo 8. No capítulo 17, o versículo 8. E no capítulo 20, versículo 13, versículo 15, sobre o livro da vida. Ora, alguém para se levantar hoje, metido a besta, e dizer que o livro da vida não existe, paciência. Deus falou do livro, Moisés falou do livro, salmista de Deus, Davi, falou do livro, Daniel falou do livro, Jesus falou do livro, João do Apocalipse falou do livro. O livro da vida existe e nele está registrado o nome daqueles que naquele dia ele vai chamar. A pergunta nesta noite é: você tem certeza que seu nome está lá? Os religiosos dirão: da minha salvação quem sabe é Deus. É o primeiro passo que eu descubro que você está errado. Porque a Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito do Todo-Poderoso testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Há uma alegria na alma, há uma alegria no espírito, há uma alegria no coração de quem serve a Deus, porque tem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas infelizmente as pessoas não têm essa segurança. E às vezes, para viverem de uma forma errônea, eles vão se enganando e deixando serem enganados. Uma religião aqui, uma tradição ali, e vão se enganando. Porque a Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. E a condenação da humanidade é essa: eles não creram em Jesus, porque Deus enviou a luz ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e rejeitaram a luz, porque a luz mostra o defeito. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. O ser humano não quer a luz. O ser humano ama as trevas em seu bel prazer, de acordo com a sua carnalidade, a sua vida de pecado. O ser humano não quer renunciar ao pecado e vai se enganando e deixando ser enganado. Mas a Bíblia Sagrada diz: escapa-te por tua vida, se não salvares a tua vida hoje, amanhã te matarão. Hoje mesmo, se ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureça o vosso coração. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas já tem a luz da vida. Mas João no capítulo 3 diz que os homens não vêm para a luz, para que as suas misérias não sejam expostas. Agora quem ama a luz, aproxima-se dela, e a luz revela as suas falhas. Nenhum de nós que estamos aqui somos perfeitos. Falhamos por pensamentos, palavras e atitudes, mas sempre recorremos a Deus e dizemos: tenha misericórdia de nós. E Deus, que é bondoso e riquíssimo em misericórdia, Ele
nos perdoa e nós prosseguimos na caminhada. Não somos melhores em nada do que o amigo que nos ouve, que ainda não fez a sua decisão por Cristo. Mas uma coisa é certa: se nós permanecermos fiéis até o dia, quer seja da morte ou do arrebatamento, nós estaremos com Cristo. E se você não tomar essa decisão o quanto antes e partir sem entregar a sua vida a Cristo, você estará perdido eternamente. A Bíblia Sagrada diz que quando as pessoas ressuscitarem, elas irão à presença de Deus e serão abertos os livros, e também o livro da vida. E a estratégia do inimigo na atualidade é negar que o livro da vida não existe. Quando você não ouvir alguém dizendo isso, já fique entendendo que é mais um ensino contrário à Bíblia Sagrada para enganar mais pessoas. Agora guarde uma coisa: serão julgados naqueles dias. E aqueles que não forem encontrados no livro da vida, é a Bíblia quem diz, serão lançados no inferno. A Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 13 a seguir, que a morte e o inferno darão os mortos que neles estão, e depois de serem julgados, serão lançados no inferno. Que inferno é esse? É o terceiro e último estágio da humanidade que não temer a Deus. Pois a Bíblia Sagrada diz que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Os companheiros das pessoas que estarão no inferno serão aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que rejeitaram a Deus em suas práticas, aqueles que rejeitaram a Deus em sua vida. E isso é muito comum no nosso meio. Se você chama um jovem hoje para servir a Deus, ele diz: eu tenho que aproveitar a minha mocidade. Mas se você chama um ancião para servir a Deus, ele diz: eu não sirvo mais para nada, eu estou velho. E assim as pessoas são enganadas. Mas esse texto que nós lemos, o que precede a ele, o versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga: eu não tenho nele prazer. Esse texto que nós lemos essa noite, ele encerra no versículo 13 e 14 dizendo: o resumo de tudo que Salomão quis explicar é isso: teme a Deus, obedeça os seus mandamentos. Isso não é favor que você faz para Deus, é dever de todo ser humano. O estado intermediário e a eternidade da humanidade está exposto diante de vossos olhos, mediante as Escrituras Sagradas. Se você partir hoje crendo em Cristo, estarás no paraíso, o seio de Abraão. Se você partir hoje sem Cristo, você estará no Hades, um local de tormento. Os piores demônios estão no Tártaro, mas que depois da igreja ser arrebatada, eles virão morar na face da terra. É só ler Apocalipse capítulo de número 9. Mas depois do julgamento, do juízo final, quando o corpo, alma e espírito daqueles que morreram sem Deus forem julgados, a Bíblia diz que serão lançados no inferno. É muito simples de compreender o inferno, porque uma cidade do tamanho da nossa, todos sabem, existe um lixão ali no rumo da Formiguinha, depois do Augusto Lobo. É muito simples, porque a sua casa, por pequena que seja, tem um local também de lançar o lixo da sua casa. E há casas que têm mais de um cômodo, por exemplo, no banheiro, na cozinha e por aí vai, para lançar o que não serve. Até mesmo na nossa cidade existe uma delegacia para tentar reprimir aqueles que fazem o que não deveriam fazer. Uma penitenciária nos locais maiores
para tentar coibir também aqueles que fazem o que não devem. E nós somos seres humanos. Temos falhas constantes, mas queremos ver as coisas na linha e corretas. Sabe o que é isso? É um princípio divino estabelecido dentro do ser humano. O pai mesmo que erre, mas ele não quer ver o filho errar. A mãe mesmo que tem errado, mas ela não quer ver a filha errar. Às vezes os pais errando, querem corrigir os filhos, e os filhos não aceitam a correção porque os pais erraram. Mas é que eles não entendem que os pais sofrem por seus erros e não querem ver os filhos sofrerem por seus erros. Agora, se esse princípio está dentro de nós, de correção, para que as coisas estejam certas, imagine um Deus que está no céu, em que Ele é santo na sua essência. Um Deus que está no céu, que o seu caráter é de justiça. Um Deus que está no céu, que a sua palavra expressa retidão. Um Deus que está no céu, que existe dos seres humanos, que vive uma vida correta. Silvio, você acha que todas as pessoas que estão na igreja são corretas? Não! Pelo contrário, o inimigo tem atacado até mesmo lideranças, a fim de que coloquem essa dúvida na sua mente. Ah, eu não vou para a igreja porque lá tem erro. No mundo não tem. Mas Deus nos deixou a sua palavra. Deus nos enviou o seu Espírito Santo. É possível viver nesse mundo fétido sem viver na lama do pecado deste mundo. E para isso temos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, alguém que nos explica a palavra, a fim de que possamos encontrar o caminho bom e direito. Amigo ouvinte, a palavra do Senhor Jesus está exposta diante dos vossos olhos e, penso eu, de uma forma muito clara. A minha pergunta nesta noite é: você quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? Você quer, arrependido, abandonar as práticas pecaminosas e servir a Cristo de agora em diante? Eu não posso garantir 1 minuto de vida a mim. Sei que estou respirando agora, mas o fôlego de vida pode ser cortado e o corpo tombará no chão. O espírito e a alma sairá. O negócio não é morrer. O negócio é como morreremos. Falo para enfrentar a eternidade. Se você morrer hoje, você tem certeza da eternidade com Deus? Há uma interrogação na alma humana. Quem eu sou? De onde vim? O que estou fazendo aqui? E para onde vou? Todos nós, sem exceção, viemos de Deus, o Todo-Poderoso. O fôlego de vida que está em você, foi Deus quem deu. E Ele um dia vai requerer. O que nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Isso é inquestionável. O que nós estamos fazendo aqui? A decisão é individual. Eu decidi servir a Deus e viver como um louco, pregando de manhã, de tarde e de noite, para um mundo louco. Mas a Bíblia diz que aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação. Para Deus, sabedoria.
onde nós iremos? A decisão também é individual. E só pode decidir enquanto vida tem. A Bíblia diz que é se creres com o coração e confessares com os lábios, crendo, serás salvo. A igreja não salva, mas Jesus Cristo salva. As pessoas nos questionam, fulano, beltrano, fez tanta coisa ruim. Ele veio salvar. Ele veio buscar o que se havia perdido. Para Deus, quanto mais complicado, mas Ele gosta de trabalhar. Para Deus, quanto mais difícil, mas Ele gosta de arrumar. Para Deus, quanto mais bagunçado, mas Ele gosta de revelar o seu poder naquilo, trazendo a organização. A única coisa que nós precisamos é dizer: eu me arrependo. E não é se entregar a Deus com medo do inferno. É se entregar a Deus reconhecendo que somos pobres e miseráveis pecadores. Entregando-se a Ele, arrependidos, abandonando a vida pregressa, nós teremos nele a salvação se permanecermos fiéis até o final da caminhada. Quantos entendem esta palavra? Tem alguém para Jesus nessa noite? Quem quer se reconciliar com Deus? Venha. Quem quer entregar a sua vida a Cristo? Venha. Quem quer diante de Deus colocar a sua vida e dizer: eu quero Jesus? É a melhor decisão. É a maior decisão. É a melhor e a maior decisão da sua vida. Aí vem o questionamento: eu não vou conseguir sozinho, não. Deus não te salva pensando em tuas forças. É o poder de Deus na sua e na minha vida. É o poder do Espírito Santo na sua e na minha vida. É o poder da palavra na sua e na minha vida. Tem alguém para Jesus? Não tem ninguém. Enquanto você estiver vivo, você terá a oportunidade de tomar essa decisão por Cristo. E é só Ele quem pode salvar você. Tem alguém para Cristo?